Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou continuar falando, como não poderia deixar de ser, infelizmente, sobre a tentativa de golpe frustrada dos 37 aí, leia-se o ex-presidente mais 36 comparsas, por que não? E o que chamou a atenção hoje foi a declaração do seu advogado, do advogado do ex-presidente, Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, o nome completo do cidadão, que ele vai seguir a seguinte tese, vai usar a seguinte tese de defesa, que se o golpe tivesse certo, o golpe, inclusive, que ele taxou de medonho, de horrível, não necessariamente com essas palavras. O próprio advogado do Bolsonaro considera a coisa horrível, mas a linha de defesa dele eu acho um tanto quanto inusitada. Ele disse que, e assim meio alheia à realidade dos fatos, melhor dizendo. Ele disse que vai usar a estratégia de afirmar que o ex-presidente não seria em momento algum beneficiário do resultado positivo do golpe. Mas é uma coisa totalmente refutável, assim, de bate-pronto, porque desde o início, isso também está claro nas investigações, nas conversas, nas tratativas entre os seus comparsas, em que ele participou de algumas reuniões para tratar do assunto e que, entre eles, inclusive o seu ex-oficial de gabinete, o assistente de ordem, coisa parecida, como se fosse o secretário particular dele, aliás, cuja delação premiada, em cujos celulares e talvez computadores se achou toda essa trama registrada, embora muita coisa ele tivesse apagado, a justiça conseguiu recuperar as conversas, as informações que culminaram nessa investigação, nesse inquérito da Polícia Federal, que, aliás, esse processo já está na Procuradoria-Geral da República, aguardando a manifestação do Procurador-Geral, que muito provavelmente vai ser pelo encaminhamento, pelo prosseguimento do inquérito contra todos esses, e muito provavelmente, como eu já disse em vídeos anteriores, devem aparecer novos atores, entre aspas, desse esquema todo, dessa tentativa de golpe, que incluía, vejam bem, assassinar ou prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o atual presidente da República e o Luiz Inácio da Silva, Lula, e também o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eles tinham planos assim criminosos mesmo, que incluía assassinato. Tamanha a sanha e a sede de poder. Só que, felizmente, para esses citados aí, as possíveis vítimas, e para todo brasileiro, para o país inteiro, melhor dizendo, todos nós brasileiros e brasileiras, e inclusive para o mundo e para a democracia, a coisa não deu certo. E é óbvio que, mesmo que o ex-presidente não fosse citado várias vezes como o principal beneficiário da coisa toda, a própria conduta dele desde 2021, não perdendo a oportunidade de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, desacreditar as urnas, desacreditar as instituições, pior que desacreditar, atacar as instituições, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e outros valores que nos são caros e legítimos. Ele ainda não fez nada de bom para o país, ele só queria o poder pelo poder, até porque competência e preparo para fazer coisa boa ele não tinha. Então ele só tinha que se sustentar no poder, só conseguiria se sustentar no poder, já que não tem competência nenhuma, pelo menos não tem nem currículo louvável, muito pelo contrário, tem um currículo deplorável, digamos assim,
até porque eu já disse aqui várias vezes que ele fazia parte do baixo clero. Baixo clero, para resumir, era aqueles deputados que, quando iam para o plenário, era para cochilar ou para jogar paciência no celular ou ver receita da Ana Maria Braga. Ou Ana Maria Braga, desculpa aí, eu citei seu nome sem querer, tá bom? Então, é isso que os caras faziam. Aí, de repente, o cara virou presidente, porque levou a facada também, já deixei isso bem claro, não foi por competência. Ele levou a facada, o povo ficou com dozinha e deu uma compensação para ele, a cadeira da presidência, e ele achou que era o cara que podia. Só que não, né? Então, e essa tentativa, esse argumento do advogado dele de dizer que ele não seria beneficiário e sim uma junta militar é mera ilação. Aliás, isso me lembra duas coisas, dois fatos históricos. Primeiro, a junta militar do golpe militar de 64, que, aliás, o golpe militar que o próprio Bolsonaro nega em seus correligionários e asseclas e familiares, que diz que não foi golpe, mas eles mesmos citaram isso como fundamento para repetir a dose, digamos assim. Eles estavam tentando se espelhar nas coisas que deram certo lá no 64 e rechaçar as que deram errado. Mas também não deu certo. E o segundo fato que me chama a atenção, aliás, o segundo e o terceiro, melhor dizendo, é que quando a coisa estava ficando preta para o lado do Lula, quando a Dilma era presidente, com E no final, tá? Presidente. Então, ela tentando salvar o amigo, ela assim, tentando a toque de caixa nomeá-lo ministro da Casa Civil para de garantir foro privilegiado, porque ele estava na iminência de ser preso, ser condenado e preso, como de fato foi. O cara ficou aí um tempão na cadeia, mais de um ano. Aliás, foi condenado em 2 processos em segunda instância. E se essa coisa fosse mantida, ele estaria preso até hoje, porque ele foi condenado a mais de 20 anos. Mas isso é outra história. E a outra coisa que me chamou a atenção também é que também quando a Dilma estava fazendo isso, o advogado do ex-presidente Lula, ex-presidiário Lula e atual presidente Lula, não necessariamente nessa ordem, ou necessariamente nessa ordem, tanto faz, ele também tentou por 2 ou 3 vezes um habeas corpus preventivo para evitar que o Lula fosse preso. Então a história se repete, só que com outros atores. Ainda o advogado do Bolsonaro não teve essa ideia original aí de entrar com habeas corpus preventivo, muito provavelmente vai ter, ou, quer dizer, não vai ter ideia, vai copiar o que muita gente já fez, né? Inclusive o advogado do ex-presidente e atual presidente Lula, que, aliás, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin. Só que também não deu certo. Na época o judiciário não aceitou. Talvez hoje o Zanin aceitasse, porque hoje ele não é advogado do Lula, ele é ministro do STF. Aceitasse se fosse a vítima o Lula, quer dizer, o condenado, o acusado, o reclamado, vamos botar mais bonitinho o negócio. Se o reclamado fosse o Lula, aí provavelmente ele iria aceitar, mas na época o Supremo Tribunal ou o STJ não aceitou habeas corpus preventivo. Até aceitou, alguém aceitou por algum momento, mas ele foi derrubado em seguida. Enfim, a história se repete, os atores são outros. Isso me lembra uma frase popular que eu já ouvi ao longo da vida várias vezes. Que mudam as moscas, a merda é a mesma, desculpa a expressão, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, gratidão, saúde, um abraço e tchau, até mais.